Então nós vamos ler a palavra no capítulo 6 de João. João 6, capítulo 35. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças. Te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, Pai, pela tua bondade, graça e misericórdia que tem sido manifestada a nós. Senhor, nessa noite nós queremos ouvir a tua voz e, entendendo a tua palavra, nós queremos, Senhor Deus, nos alimentar dela. Nós queremos nos alimentar do Senhor, que é o pão da vida. Queremos beber de ti, Senhor, que és a fonte da água viva, aquele que tem a água da qual, se bebermos e quando bebemos, nunca mais tornamos a ter sede. Nós pedimos a Ti, Senhor, nessa noite, fala conosco, engrandece o Teu nome através de nós e nos faz Te conhecer melhor, Senhor. Nós oramos, cremos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amados, nós lemos esse capítulo de João, capítulo 6, versículo 35. E nessa noite eu quero falar com os irmãos a respeito de termos fome. Fome pela presença de Deus. Amém? Fome pela presença de Deus. Eu quero contar uma história para os irmãos a respeito, para que os irmãos entendam o sentido que eu estou falando sobre ter fome da presença de Deus. Amados, conta uma história que um certo pastor, ele tinha feito uma programação de um culto. E era um culto ao ar livre. Era um culto onde seria montada toda ali uma estrutura para que o culto fosse feito ao ar livre. E não era um culto pequeno, era um grande culto. Um culto onde seriam reunidas muitas pessoas. Um culto onde haveria uma movimentação muito grande de pessoas. E a história conta que aquele pastor, 3 meses antes daquele culto, ele começou a se preparar. E ele providenciou equipamentos, ele providenciou o pessoal para montar aqueles equipamentos. Ele convidou a igreja, ele convidou muitas pessoas. Ele estava com uma grande expectativa a respeito daquele evento. Ocorre, irmãos, que no dia do evento, quando ele acordou de manhã muito empolgado, porque havia chegado o grande dia do evento para o qual ele tinha se preparado durante 3 meses. Do evento o qual ele trabalhou 3 meses para que acontecesse e que fosse o sucesso que ele esperava. Naquele dia de manhã, quando ele acordou, o dia estava nublado. O sol não havia saído. Havia nuvens no céu. E ele correu para se informar a respeito da meteorologia daquele dia. O que é que iria acontecer naquele dia a respeito do clima, a respeito do tempo. E diz a história que quando ele olhou lá, não é, na meteorologia, a expectativa era chuvas fortes a partir do período da tarde até a noite. Quando ele leu aquilo, ele tomou um susto muito grande. Ele disse: e agora? Como assim vai chover e vai chover muito? Não, e ele foi orar e disse assim: Senhor, não é possível. Olha, eu me preparei, eu montei equipamentos, eu contratei pessoas, eu convidei, eu fiz, Senhor, algo tão grande para que esse culto fosse maravilhoso. E agora, Senhor,
o que há é uma expectativa de chuva, e muita chuva. E ele orou e disse assim: Senhor, não faça isso comigo. Senhor, não deixa chover. Senhor, a chuva vai estragar tudo. Se chover, as pessoas não virão. Se chover, nós não vamos poder usar o equipamento de som com uma potência muito forte, de alta qualidade que eu contratei. Senhor, se chover, as pessoas não virão. Senhor, não faça isso comigo. E o dia foi passando, e quando chegou no momento do evento, embora o céu estivesse espesso de nuvens, tudo preparado para chover, conta a história que ainda não havia chovido. E aquele homem, aquele pastor, todo cheio de si, satisfeito, porque não havia chovido, antes do início do evento, ele dobrou o seu joelho e orou e disse assim: Ah, Senhor, como Tu és bom, Tu és fiel. Não choveu, o Senhor reteve a chuva, o Senhor não permitiu que chovesse, que atrapalhasse o evento. Muito obrigado, Senhor. E aí conta que o Senhor disse para ele assim: não precisa me agradecer. Apenas numa outra oportunidade, deseje que eu esteja presente, tanto quanto você desejou poder mostrar para todo mundo o equipamento de som que você trouxe. Não me agradeça, apenas deseje que eu esteja presente, tanto quanto você desejou que as outras pessoas estivessem presentes. Não me agradeça, apenas deseje que eu esteja presente, tanto quanto você desejou que não chovesse. Amados, quando nós falamos a respeito de fome de Deus, nós precisamos entender que fome mata, sim ou não? Fome mata. Fome é algo grave. E muitas vezes nós falamos assim, nós dizemos: olha, Senhor, eu quero ter fome de Ti, eu quero ter sede de Ti. Amados, a palavra do Senhor diz assim, olha, Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando eu digo: Senhor, me dá sede, eu quero ter sede, eu quero ter sede, o que eu estou dizendo? Senhor, da água que eu tenho bebido, não tem me saciado. Porque o Senhor disse que nós nunca mais voltaríamos a ter sede. Nessa noite, irmãos, o que eu quero dizer é que, como Jesus disse, e nós lemos no versículo, Ele diz assim: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando nós estamos com fome, irmãos, é porque nós não estamos alimentados. Quando nós temos fome de Deus, quando nós temos sede de Deus, é porque nós não estamos sendo saciados. Nós não estamos sendo alimentados. Sabe qual é o problema, amados, que existe em nós, no não mais ter fome e não mais ter sede? É mais ou menos assim. A maioria, talvez não seja o seu caso, mas a maioria das pessoas só vai ao dentista quando tem dor. A maioria só vai ao dentista quando tem dor. Só vai ao médico quando está doente.
São raras as pessoas que vão ao médico, que vão ao dentista de forma preventiva, como nós somos orientados a fazer. Nós comemos do pão que nos faz nunca mais ter fome. E muitas vezes, irmãos, por falta de fome, nós não buscamos a presença do Senhor. Muitas vezes, por falta de sede, nós não buscamos a presença do Senhor. Não está doendo, está tudo bem. Por que eu vou buscar a presença do Senhor? Jesus é o médico. Para que eu vou buscar ao médico se eu não estou enfermo? Jesus é o advogado. Por que eu vou buscar o advogado se eu não tenho nenhum problema a ser resolvido? Quando o Senhor diz para nós: aquele que vem a mim nunca mais terá sede, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, deveria ser algo que gerasse em nós o sentimento de dizer: sim, Senhor, o Senhor matou a minha fome, o Senhor saciou a minha sede, eu nunca mais quero estar longe de Ti. Agora eu sei onde está a fonte. Agora eu sei onde está aquele que mata a minha fome, aquele de quem eu posso me alimentar. Nunca mais eu quero estar longe de Ti. Amados, quando nós falamos a respeito de fome, nós precisamos entender que nós não fomos chamados para viver com fome e com sede. Nós somos chamados para ser saciados em Deus todos os dias. Eu me lembro de muitas vezes o meu pai dizer assim, a gente ruim para comer, né? E meu pai, a gente falava assim: mas pai, eu não estou com fome. Ele falava: você não come porque você está com fome. Você come para não ter fome. Bebe água, precisa tomar água, mas eu não estou com sede. Você não deve beber água porque você está com sede. Você deve beber água para não sentir sede. Essa é a forma, amados, como nós devemos nos comportar diante de Deus. Eu busco ao Senhor não porque eu estou doente, mas para que eu não venha a adoecer. Eu busco ao Senhor não é porque eu estou triste, mas é para que eu não venha a me entristecer. Eu busco ao Senhor não porque eu estou fraco, mas para que Ele me mantenha forte. Amados, nós precisamos buscar a presença de Deus. E quando nós falamos a respeito de presença de Deus, há alguns aspectos que nós precisamos entender quando nós falamos a respeito de presença de Deus. O primeiro aspecto, irmãos, é a respeito da percepção da presença de Deus. Veja que Jesus, na sua palavra, ele diz assim: olha, onde houver onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Eu pergunto para você: Jesus está aqui? Amém? Se você está reunido na sua casa, em duas ou mais pessoas, sim, Jesus está aí. Por quê, amados? Porque isso é promessa. E aquele que prometeu é fiel e cumpre. Amém? Então eu sei que Deus está aqui neste lugar. Mas eu quero falar, amados, a respeito de nós desejarmos a presença de Deus. Eu quero falar que nós precisamos buscar perceber a presença de Deus. Existem pessoas que muitas vezes no nosso convívio, tem pessoas que elas estão num ambiente, mas ninguém percebe a presença delas. Existem pessoas que chegam no lugar e ninguém percebe. Ao mesmo tempo que existem pessoas que ela chega, ela só entra na porta e todo mundo percebe que a pessoa chegou. Quando nós falamos de ser humano, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Das duas formas, perceber ou não perceber.
Mas quando nós falamos a respeito de Deus, amados, o que o Senhor tem para nós é mais do que nós sabermos que Ele está. O que o Senhor quer é que nós percebamos que Ele está. É que você possa sentir a presença dEle. É que você possa perceber que Ele está. Seja através de uma sensação, seja através de um sentimento, seja da forma como Ele se manifestar. Nós precisamos desejar, perceber a presença de Deus. Amados, perceber a presença de Deus, é necessário relacionamento com Ele. Você se lembra daquela mulher que foi curada do fluxo de sangue? A multidão apertava a Jesus. Havia muitas pessoas próximas a Jesus. Mas num dado momento, Jesus ele disse assim: para tudo, alguém me tocou. E aí os discípulos disseram assim: Senhor, como assim? Alguém te tocou? Todo mundo está te tocando, te apertando, todo mundo. E Jesus disse assim: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Amém, irmãos? De uma forma diferente. Todos nós estamos aqui na igreja e temos convicção, Jesus através do seu Espírito Santo, Ele está aqui, mas percebê-lo demanda relacionamento. Perceber que Deus está aqui, amados, depende da forma como nós viemos, da forma como nós estamos aqui. Não é difícil alguém dizer assim: olha, eu entrei e saí, não senti que Deus estava ali. Veja que Deus está aqui independe do meu sentimento. Se eu sinto ou se eu não sinto, o fato é que Ele está aqui cumprindo a sua promessa, independente do meu sentimento. No entanto, algumas pessoas têm o privilégio de perceber que o Senhor está aqui. O que é que faz essas pessoas diferentes de outras, irmãos? É relacionamento com Deus, é busca, é propósito, é o que me motivou a estar aqui, o que me trouxe a estar neste lugar, o que me fez desejar estar aqui. A palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, a palavra diz assim: olha, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o que o Senhor nos diz em Tiago: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É simples assim, irmãos. Quem é que dificulta as coisas? Quem é que complica? Nós. O Senhor diz: aproxime-se de mim, e eu vou me aproximar de vocês. Como que nós nos aproximamos do Senhor? Limpando as nossas mãos e purificando o nosso coração. Assim nós nos aproximamos de Deus, deixando de fazer o que fazíamos e que não agradava a Deus, deixando de pensar aquilo que pensávamos e que não agradava a Deus. Limpem as suas mãos e purifiquem o seu coração. Amados, nós precisamos entender que Deus, Ele quer se manifestar a nós, mas nós precisamos desejar um relacionamento com Ele. O segundo aspecto, para que nós estejamos com as nossas vidas satisfeitas em Deus, na presença de Deus, é desejar ser cheio da plena medida do Espírito Santo. Amados, o que significa ser cheio da plena medida? Quando a palavra de Deus fala de cheio, cheio não é meio cheio, cheio não é meio vazio, cheio é cheio. Cheio é completo, cheio é inteiro. Nós precisamos, amados, desejar ser cheios da plena medida do Espírito Santo. Qual é a medida do Espírito Santo, amado? A medida que nós buscarmos.
quanto do Espírito de Deus será derramado sobre nós? O quanto nós buscarmos. E se eu não buscar? Se eu não buscar, eu não recebo. Porque isso é palavra de Deus. Se eu não bato, a porta não abre. Se eu não busco, eu não encontro. Se eu não peço, eu não recebo. O Senhor diz que nós precisamos desejar, amados, ser cheios. Cheios de forma plena, de forma inteira. Um dos males que nós vivemos é de, muitas vezes, nós comermos, nos alimentarmos de um pouco e já nos darmos por satisfeitos. Um dia eu senti a presença de Deus, um dia o Espírito Santo se derramou sobre a minha vida, como se isso que aconteceu um dia fosse o suficiente para toda a nossa caminhada com Cristo. Não, amados, o Senhor, Ele quer nos encher todos os dias. O Senhor, Ele quer derramar do seu Espírito Santo sobre nós todos os dias. O Senhor quer manifestar a sua glória a nós todos os dias. Ele nos quer encher. Gálatas 25, versículos 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, o que é ser cheio plenamente do Espírito Santo? É ter o Espírito de Deus frutificando em nós. Quando é que uma árvore, ela atinge o seu ponto máximo? Não é quando ela é plantada, não é quando a semente germina, não é quando começa a crescer o tronco, não é quando tem os galhos, não é quando tem as folhas, não é quando tem as flores. Ela atinge o seu ponto máximo quando ela frutifica. Amém, amados? É um processo para que se cumpra um propósito. Amados, quantas vezes a palavra do Senhor nos compara a uma árvore, não é? Jesus, Ele compara a si mesmo a uma árvore. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são as varas, vocês são os galhos. Amados, nós nascemos do Espírito, nós crescemos do Espírito, mas nós precisamos frutificar. Frutificar o que, irmãos? Amor, paz, bondade, benignidade, que é amabilidade, também é cordialidade, mansidão, domínio próprio, paciência, fidelidade. Amados, nós precisamos que esses frutos sejam gerados em nós. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, e nós queremos testificar isso, eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que nós precisamos procurar os melhores dons, amém? Buscar os melhores dons para que nos sejam úteis para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer de nós mesmos. Mas a palavra do Senhor diz assim: nos últimos dias, as línguas cessarão, as profecias cessarão, mas o amor, esse nunca vai passar. Por quê, amados? Porque amor é fruto do Espírito. Amor é fruto do Espírito de Deus. Nós precisamos, mais do que buscar os dons, nós precisamos buscar que seja gerado em nós o fruto do Espírito Santo. Eu não tenho paciência. Então você não está pleno no Espírito Santo. Eu não tenho mansidão. Precisa buscar mais o Espírito Santo, porque é fruto do Espírito Santo. Eu não tenho domínio próprio, eu não tenho domínio sobre as minhas atitudes. Pois busque o Espírito Santo.
Inclusive, irmãos, algumas vezes nós falamos de pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm nas suas vidas o Espírito Santo, e a gente fala assim: poxa, mas você não tem paciência, você precisa ser mais paciente. Como que vai ser paciente se não tem o Espírito de Deus? Nós não podemos desejar que as pessoas frutifiquem o fruto que elas não têm. Paciência, amados, é fruto do Espírito Santo. Por que é que nós vivemos numa sociedade com um aumento tão grande de ansiedade? Porque nós não vemos a manifestação do fruto do Espírito. Por quê? Porque a ansiedade é contrário de paciência. O que é que gera ansiedade? É a impaciência de esperar. Não consigo esperar. Eu quero saber logo o que vai acontecer. Eu quero resolver isso logo. Ansiedade, excesso de futuro, né? Que se fala hoje. Eu quero resolver. Ora para o Senhor te dar do Espírito dele. E você vai ver que isso passa. Eu quero dizer, amados, que existem muitos medicamentos que podem ajudar, mas curar é só Deus, através do fruto do Espírito Santo. E existe, amado, então, o primeiro aspecto que nós falamos, deixa eu voltar aqui porque eu gosto de relembrar. O primeiro aspecto que nós falamos a respeito de desejarmos a presença de Deus, é para nós percebermos a presença dEle. O segundo aspecto é desejar ser cheio da plena medida do Espírito. E o terceiro aspecto é nós recebermos uma unção especial para uma determinada tarefa, em um momento específico. Amados, a presença de Deus, ela traz sobre nós uma unção especial para nós realizarmos uma tarefa num tempo específico. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim: ah, mas eu não consigo. Esses dias eu desafiei vários irmãos a ministrarem a palavra, e alguns disseram assim: ah, mas eu não consigo. Tudo bem, irmãos, isso não é problema. O problema é eu não buscar do Senhor a ousadia, a unção necessária para fazer. Todos foram chamados para pregar, irmãos? Não. Existem dons e ministérios diversos. Mas eu posso ser usado pelo Senhor num determinado momento para algo específico? Sim. Com a unção dele sobre a minha vida, com a unção do Senhor sobre a sua vida. Nós precisamos orar, irmãos, e buscar isso do Senhor. Buscar do Senhor essa unção específica. Na presença do Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele ministra isso sobre nós. A palavra do Senhor lá em Salmos, no Salmo 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Termina o versículo aí, irmãos? Não, continua dizendo assim: de todos os que o invocam de verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, vírgula, de todos os que o invocam de verdade. A gente costuma ouvir, amados, e eu creio que é uma verdade isso, que na Bíblia não tem nada na palavra de Deus sem propósito. Tudo que tem na palavra tem um propósito. E também quero dizer para você que muita coisa que nós temos curiosidade de saber e que não está na Bíblia também tem um propósito. O Senhor, quando na palavra do Senhor, o Senhor inspira o escritor a escrever assim, ó: a todos que me invocam, vírgula, que me invocam de verdade, Ele está chamando a nossa atenção de que muitas vezes nós podemos invocar ao Senhor, mas não ser de verdade. Quantas vezes, talvez você já tenha dito, alguém diz para você assim: olha, você vai lá em casa? E aí você diz: ah, eu vou. Mas nunca foi, porque não era de verdade.
Quantas vezes pode ter acontecido com você, de você ir numa loja e a vendedora te atende, aí você diz para ela assim: olha, eu vou ali, é já que eu volto. E nunca mais a gente volta, porque não ia voltar de verdade. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, amados, nessa noite é que Ele está perto de todos os que o invocam, mas daqueles que o invocam de verdade. E essa verdade, amados, é algo que de Deus nós não conseguimos esconder. Ah, Senhor, puxa vida, eu falo para uma pessoa que eu amo e nem amo de verdade, mas a pessoa acredita e ela nunca descobre que não era verdade. Eu digo para alguém que eu estou disposto a ajudá-lo e nem é de verdade, mas ele nunca vai saber. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele sabe quando nós o invocamos e quando nós o invocamos de verdade. Amados, quando nós desejamos a presença de Deus, quando nós desejamos o agir de Deus, quando nós desejamos perceber Deus, quando nós desejamos ser plenos no Espírito de Deus, nós precisamos invocar ao Senhor, mas precisa ser de verdade. Infelizmente, não é raro, amados, é muito comum nós virmos à igreja, cantarmos louvores, ouvirmos a palavra e sairmos e ir embora, amados, e como se eu tivesse ido num clube, como se eu tivesse ido numa reunião de escola, como se eu tivesse ido num encontro com amigos, e não ter encontrado o Senhor, não ter estado perto do Senhor. Mais uma vez eu quero dizer, o Senhor está aqui, amém, irmãos? O Senhor está aqui. Ele está aqui. Quer nós invoquemos Ele de verdade ou não, Ele está aqui, porque nessa casa nós nos reunimos em nome dEle. Mas o Senhor está perto de quem o invoca, mas o invoca de verdade. Nós precisamos desejar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Lembra daquela história que eu contei no começo? Havia uma expectativa de fazer um grande culto, uma expectativa de uma grande movimentação de pessoas, havia uma expectativa de um som extraordinário, havia uma expectativa de que os planos dessem certo, mas não houve expectativa de que Deus estivesse presente naquele lugar. Amados, é aí que nós falhamos. Não importa se aqui na igreja nós tivermos 10 pessoas ou nós tivermos 500 pessoas. O que importa é, o Senhor está aqui ou o Senhor não está aqui. Porque ainda que nós estivéssemos em 2 pessoas aqui neste lugar, o Senhor estaria aqui. E é isso que nos move. É isso que nos importa. Não importa nós estarmos em 500 pessoas, se o rei deste lugar não estiver aqui, se o Senhor deste lugar não estiver aqui. Todas as nossas expectativas, todos os nossos esforços, precisa ser para que o Senhor esteja aqui. A nossa busca, irmãos, precisa ser pela presença de Deus, mais do que por qualquer outra coisa. A nossa expectativa tem que ser por Deus, mais do que qualquer outra coisa. Infelizmente, irmãos, quando nós entramos no sistema desse mundo, quando nós entramos no sistema desse mundo, Deus, Ele deixa de ser prioridade. E Ele passa a ser aquele que ocupa o lugar que sobrou. Aquele que ocupa o tempo que sobrou. Aquele, sabe? Aquele que quando der tempo.
aquele que quando não tiver outra coisa para ser feita. E aí quando nós vamos buscar ao Senhor, se não o encontramos, porque Ele não está perto, aí nós não entendemos, aí nós ficamos frustrados. Mas nessa noite nós estamos aqui, porque nós desejamos a presença do Senhor, amém, irmãos? Nós desejamos que Ele esteja aqui, e nós desejamos perceber a presença dEle, nós desejamos ser cheios do Espírito Santo, nós desejamos que o Senhor esteja perto de nós, e que estejamos também perto dEle, amém? Então eu quero te convidar a orar nessa noite, quero que você se coloque em pé, e nós vamos orar. Que essa oração, amado irmão, amada irmã, seja uma oração onde você possa. Eu sempre digo que quando nós vamos orar, irmão, primeiro, faça uma análise de você mesmo. Quando eu digo assim, ó, irmãos, vamos orar, talvez a nossa oração comece sendo por ouvir. Ouvir. Faça uma análise. Senhor, eu tenho percebido a Tua presença? Ou eu estou convencido que a Tua palavra diz que o Senhor está aqui? Senhor, eu tenho vivido pleno no Teu Espírito Santo, dos frutos do Teu Espírito, o que falta em mim, Senhor? Senhor, Tu estás perto de mim? O Senhor tem sido prioridade na minha vida? Eu tenho recebido de Ti unção para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Feche os seus olhos, faça essa análise e depois ore em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por este tempo, ó Deus. Obrigada porque o Senhor, que é bom, tem nos dado a graça de na Sua casa e através dessa live nós sermos, Senhor Deus, tratados, ensinados, para que possamos nos aproximar mais de Ti, e estejamos, Senhor Deus, sendo conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nessa noite nós desejamos, Senhor, a Tua presença. Desejamos, Senhor Deus, que Tu que és o pão da vida, Tu que és a fonte que mata a sede das nossas almas. Desejamos, Senhor Deus, não estar perto e longe, e uma hora estarmos saciados, outra hora sentir fome. Não, Senhor. Nós queremos estar em Ti, para que não venhamos mais a sentir fome, Senhor, para que não venhamos mais a sentir sede. Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos a Tua presença em nossas vidas, onde quer que formos, seja o que estivermos fazendo, Senhor, nós desejamos a Tua presença, Senhor, não apenas porque, ou somente porque nós cremos, ó Deus, a Tua palavra, mas nós queremos perceber, Senhor, o Teu agir, nós queremos perceber a Tua manifestação, nós queremos sentir a Tua presença, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, Senhor Deus, enxergar, Senhor Deus, a Tua ação em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós queremos a Tua frutificação em nós. Nós queremos, Espírito Santo, o Teu mover e o Teu agir em nós. Nós desejamos, Espírito Santo, que o Teu fruto, ele possa produzir em nós o amor, a paz, a alegria, Senhor, a longanimidade, a bondade, a mansidão, Senhor, o domínio próprio. Oh, Espírito Santo de Deus, não podemos mais ser como éramos antes, nós precisamos ser transformados. Então vem, Espírito Santo de Deus, e nos cura, e nos molda, e nos ajuda, e nos ensina, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és aquele que enche, Senhor, as nossas vidas da água viva e que tira toda a sequidão.
Espírito Santo de Deus, nessa noite vem, Senhor, e nos potencializa com o teu poder. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Rei. Clamamos a Ti, Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor esteja derramando sobre nós, Senhor, a Tua unção, para que possamos, Senhor, viver o Teu propósito, para que, Senhor Deus, recebendo o poder de Ti, sejamos, Senhor Deus, instrumentos para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como disse João, Senhor, batiza-nos com fogo, como João Batista dizia: eis aquele que vos batizará com fogo. Sim, Senhor, o fogo que arde, o fogo que queima, o fogo, Senhor, que consome as nossas faltas, as nossas impurezas, aquilo que nos contamina, o fogo que nos santifica, que nos purifica, Senhor. Senhor, traga sobre nós do poder do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos, Senhor, clamando a Ti, Espírito Santo, transforma a nossa mente. Espírito Santo, transforma a nossa mente. Senhor, que todo o nosso envolvimento com o sistema deste mundo, que rouba, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo, que rouba o nosso tempo contigo, que rouba, Senhor Deus, o nosso desejo de estar na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos, fortalece os nossos passos, Senhor, para que não venhamos a nos sujeitar a isso, mas que antes, ó Deus, nós estejamos firmados em Ti, na Tua palavra, e que em nome de Jesus nós estejamos buscando a Ti. Perto está o Senhor daqueles que buscam a Sua face. Perto está o Senhor daqueles que estão invocando o Seu nome de verdade, aqueles que de verdade desejam a presença do Senhor, aqueles que não se conformam com este mundo, mas que antes se levantam para buscar, invocar a face do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós clamamos a Ti. Espírito Santo de Deus, mova-se em nós. Espírito Santo de Deus, mova-se através de nós. Espírito Santo de Deus, opera em nós, ó Deus, e através de nós, Senhor Deus, que haja cura e libertação, que haja mudanças de vida, Senhor. Mas opera esse milagre primeiro em nós, porque nós precisamos, Senhor, nós precisamos da Sua ação, do Seu mover e do Seu agir em nossas vidas, para que o Teu nome, Senhor, seja cada dia exaltado e glorificado através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja